Nós estamos quase a ficar sem tempo para debate, mas mesmo que eu encontrar, eu vou passar a apresentar o Américo Rodrigues, natural da Guarda, licenciado em Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade da Beira Interior, mestre em Ciências da Fala pela Universidade de Aveiro e é o diretor do Teatro Municipal da Guarda desde 2005. Possui vasta experiência nas áreas de expressão dramática, teatro, mímica, comunicação não verbal e marionetes. Realizou diversos trabalhos enquanto autor de textos dramáticos e também como dramaturgo e ator. É poeta sonoro e improvisador e tem participado em diversas sessões públicas de improvisação. E este é apenas um breve resumo, porque está-nos a faltar o tempo. O Américo vem falar-nos sobre a forma como um teatro pode e deve relacionar-se com a cidade. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o diretor do Teatro Municipal da Guarda. O Teatro TMG é um dos teatros da Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, uma rede que verdadeiramente não existe porque não funciona em rede, corresponde a uma boa ideia que não foi concretizada. Mas este teatro nasce na Guarda, e isso é muito importante, por exigência do meio. A Guarda inscreveu nos seus documentos orientadores uma prioridade, que era a prioridade na aposta da cultura, de tornar acessível a cultura a todos os munícipes. Isso está escrito e inscrito em todos os documentos orientadores da cidade. Portanto, corresponde a uma decisão de caráter político, isso é, na minha opinião, muito importante. Portanto, o teatro construiu-se por exigência do meio, por necessidade sentida no meio. Não corresponde a nenhuma atitude oportunista para aproveitar fundos europeus, mas sim, como digo, a uma necessidade verificada pela comunidade. Por outro lado, também insisto nesta ideia de a Câmara da Guarda, ou os decisores políticos, terem uma necessidade de terem criado definições políticas em termos de política cultural, mais em concreto. Ou seja, a existência de políticas culturais por parte das cidades e através de documentos que sejam claros e participados por todos, julgo eu que é fundamental para que depois nasça um projeto como o do Teatro Municipal da Guarda. Este teatro surgiu em 2005, abriu em 2005, mas a Câmara Municipal definiu um programa, houve um concurso público e foi um jovem arquiteto que ganhou esse concurso, chama-se Carlos Veloso, e o teatro divide-se em dois cubos, basicamente. Num funciona um pequeno auditório, um grande auditório, e no outro uma galeria de arte e um café-concerto. No dizer do Eduardo Lourenço, o TMG é um OVNI. Ele, sempre que se refere àquele teatro, refere-o como sendo um OVNI, algo estranho que pousou ali, naquele sítio. E não está a falar apenas do ponto de vista da arquitetura, que aliás é muito interessante, na minha opinião, mas sim da ideia, ou digamos, do contributo que aquele teatro e outros espalhados pelo país podem dar para o desenvolvimento cultural, mas também para o desenvolvimento económico e principalmente para o desenvolvimento da participação dos cidadãos, portanto, para o enriquecimento da democracia, para o enriquecimento da cidadania. O teatro percebeu muito rapidamente, portanto, em 2005, quando abriu, há 8 anos, que tinha que ter uma relação permanente com a comunidade. Isto parece uma coisa óbvia, mas existem espalhados por todo o país teatros em que se consideram, ou os seus diretores se consideram melhores do que as cidades onde se implantaram aqueles espaços. Ou seja, olham para a cidade com desdém e, noutros casos,
nem sequer dialogam com a cidade, não fazem nenhuma atividade com a cidade, sentem-se, como digo, muito mais interessantes do que a cidade. Muitos acham, e isso está escrito, que a cidade não os merece, ou seja, que o teatro é melhor do que a cidade. Nós percebemos exatamente o contrário, de que era preciso ter uma atenção permanente à vida, ao pulsar da cidade, criando ou desenvolvendo sistemas de diálogo com as coletividades, com os agentes artísticos e culturais, com o poder político, mas nunca de uma forma de submissão, mas sim de uma forma exigente, mesmo em relação ao poder político. A questão da independência, digamos, da direção e da gestão em relação à Câmara Municipal parece-me fundamental que seja exercida desde o primeiro minuto, que não se dependa, na direção artística e de gestão, não se dependa da Câmara Municipal. E também, como sabemos, os casos normalmente verifica-se outra coisa noutras partes do país, em que há uma tutela clara, objetiva, direta do poder político em relação a estes teatros ou a este tipo de equipamentos. Portanto, nós desde o início cultivámos esta ideia de que temos que envolver permanentemente a cidade num diálogo franco e aberto, nunca abdicando da qualidade da programação. Quisemos construir, portanto, um teatro com uma forte identidade, partindo do princípio que estamos na Guarda e não estamos no centro de Lisboa ou do Porto, porque, como digo, há teatros que pouco têm a ver com as cidades onde se integram, e no nosso caso demos muita importância ao facto de sermos um teatro de fronteira, um teatro da raia. Os nossos maiores parceiros são espanhóis e o TMG tem, inclusive, um protocolo de colaboração com a Junta de Castilha e León, que nos possibilitou fazer coproduções na área do teatro, na área do cinema, na área das exposições, e que significa para nós uma colaboração com 23 teatros da região de Castilha e León. Portanto, para além da definição clara desta identidade, é um teatro que só pode existir na Guarda com aquelas características. Para além de apostarmos num trabalho permanente com o envolvimento dos artistas e das coletividades locais, preocupámos, obviamente, com... não é óbvio. Preocupámos-nos com um público a que chamamos o público esquecido e que não pode ir ao teatro. Por exemplo, com os públicos rurais, com as pessoas que estão presas, com os jovens do Instituto de Reeducação, com várias cooperativas que tratam do apoio a pessoas diferentes, a deficientes mentais, por exemplo, a pessoas internadas em casas de saúde mental. Portanto, não apenas garantimos uma programação sistemática, e isso era uma inovação na Guarda, mas procurámos o diálogo com todos os públicos. Claro, também nós criámos um serviço educativo, já sabemos que o conceito, aliás, o nome, não é interessante, noutro sítio chamam-lhe sentido criativo e noutros teatros chamam-lhe laboratórios, mas vai dar exatamente a mesma coisa, é uma estrutura que serve de mediadora entre aquilo que o teatro faz e os públicos, os novos públicos. Realmente é redutor, na minha opinião, errado este conceito de que os serviços educativos trabalham apenas ou se dirigem apenas às crianças ou às crianças das escolas e à terceira idade. Claro que não, isso não faz sentido. O serviço educativo trabalha frequentemente com o público, chamemos-lhe vulgar, o público de 30, 40, 50 anos, sempre na perspectiva de ajudar a estabelecer uma relação, a mediar, portanto, este contacto do teatro com as pessoas.
Portanto, temos, desde 2005, uma intensa atividade de relação com a cidade, participando ativamente na vida da cidade. Temos um café-concerto, por exemplo, que é um espaço âncora, é um café, verdadeiramente, um café com muita luz, e esse espaço tornou-se o centro de todas as tertúlias da pequena cidade que é a Guarda. Como os outros cafés desapareceram, foram substituídos por bancos, aquele é o único café da cidade que mantém os traços tradicionais dos cafés e, por isso, também tem tertúlias, o que quer dizer que está aberto a todas as propostas. Outro dia foi apresentado lá um azeite biológico e no dia seguinte, hoje, por exemplo, há um concerto de jazz. Todos os dias a cidade participa de alguma forma na construção do seu teatro, com propostas diversificadas, muito debates. Por exemplo, no Café-Concerto realizam-se por ano centenas de debates sobre o futuro da cidade. Ou seja, o teatro acolhe todos os movimentos de cidadania. Isso não é vulgar nos teatros da rede pública. Talvez também porque alguns não têm as condições físicas para o fazerem, mas recordo que quem definiu as condições físicas foi o poder político e, portanto, desde que o poder político queira, os teatros passariam a ter esses espaços de encontro, de reflexão, ao serviço da crítica, porque se há uma coisa o teatro pode fazer ativamente é contribuir para a existência de uma massa crítica que não existia verdadeiramente na Guarda. Mais uma vez, o Eduardo Lourenço, cito porque é de lá, e é um grande pensador, dizia, nos anos 60, dizia que a cidade era profundamente reacionária e conservadora, dominada pela Igreja Católica, também muito conservadora. E neste momento, para além do teatro, existe uma biblioteca, que por acaso se chama Eduardo Lourenço, e também um centro de estudos ibéricos dentro desta linha, que é uma linha da cidade, não é só do teatro, desta linha de aproximação ao diálogo permanente com Espanha. Normalmente, por ano, o teatro promove à volta de 400 atividades, promove diretamente 400 atividades por ano e chega, em média, a 50 mil pessoas por ano. É mais do que a população da cidade. Mas isto não é um êxito, nem é um sucesso, é apenas um motivo de reflexão sobre a importância que os teatros, ou as bibliotecas, ou um parque, ou outro equipamento qualquer, podem desempenhar se não se demitirem da sua tarefa, que é de inquietar a cidade, de trazer dúvidas, perplexidades e de não ficar sossegado com o seu aparente êxito de público ou de programação, estar sempre em permanente inquietação ou, como eu digo, em permanente desconcerto. Aliás, um dos ciclos que promovemos chama-se mesmo Café Desconcerto. E, portanto, decidimos a certa altura, nunca olhámos como outros teatros, a partir de uma torre de marfim para a cidade, com aquela expressão, usando aquela expressão horrível, das piores da língua portuguesa, do atirar pérolas a porcos, que é qualquer coisa que a mim me perturba. E eu já vi dito isto por responsáveis culturais, que é tirar pérolas a porcos. Mas, quer dizer, não ficámos, de alguma forma, satisfeitos com o aparente entusiasmo da nossa programação, do nosso acolhimento. Criámos também uma companhia de teatro efêmera, ou seja, que está sempre a mudar. Chama-se Projeto TIL, porque é um projeto com TIL e, portanto, as pessoas vão e vêm, mas há ali uma produção, há ali uma estrutura de produção teatral porque não existia no meio. E, portanto, o teatro achou que era seu dever
contribuir para que existisse teatro profissional na Guarda. Mas, a certa altura, decidimos sair. Era uma exigência. Era que o teatro saísse, se relacionasse ainda mais com a cidade. Um teatro fora de si. Um teatro que decide também ajudar a cidade a resolver vários problemas na área, por exemplo, da dinamização turística, na área da animação da terra. Portanto, começámos a fazer um ciclo a que chamámos Os Passos à Volta da Memória, roubando um verso ao Herbert Helder. Fizemos visitas, continuamos a fazer visitas encenadas ao centro histórico, à Sé Catedral, à Judiaria, sempre com uma exigência, claro, isso é fundamental, uma exigência profissional. E essas visitas, esses passos à volta da memória são sempre acompanhados de objetos, que podem ser livros ou grandes mapas tipográficos, portanto, reinventando a relação com a cidade. E nestas visitas encenadas, nos passos à volta da memória, participam por ano milhares de pessoas. A Guarda não tinha essa capacidade, não a tinha desenvolvido, de chamar a atenção para o seu património construído, para o seu património de afetos, para o seu imaginário, e nós temos ajudado a fazer isso, porque, em última análise, o teatro deve ser isso, apenas um espaço que ajuda a cidade a promover-se, ajuda os habitantes da cidade a terem acesso a manifestações culturais ou artísticas de qualidade. E nestes anos todos, portanto, passaram apenas 8 anos, nós temos feito muitos espetáculos comunitários, espetáculos em que participam em palco diretamente à volta de 400, 450 pessoas. É um conjunto de espetáculos que chamamos Guarda Paixão e Utopia, Guarda Rádio Memória, Guarda a República e agora, há pouco tempo, Guarda Sopro Vital, porque está devidamente provado cientificamente que a Guarda tem o melhor ar de Portugal e, portanto, aqui está alguém que é tão pobre, a cidade é mesmo pobre, agarra neste conceito do melhor ar para se promover, é agarrar qualquer coisa de volátil, agarrar-se a qualquer coisa mesmo, ao ar. E, portanto, estes espetáculos são comunitários, com músicos locais. Eu não estou necessariamente a falar de amadorismo, porque é raro que haja amadorismo. São espetáculos muito bem preparados, muito bem encenados, muito bem produzidos, mas que têm esta capacidade de envolver toda a gente. Colaboramos em reconstituições históricas e fazemos anualmente um ritual, que era um ritual rural, porque a Guarda é sobretudo rural, mas que nós transformamos num evento contemporâneo, com técnicas e linguagens do Presidente. Chama-se Julgamento e Morte do Galo do Intrudo. É uma espécie de ritual de expiação, de acerto de contas com o passado, mas em que a cidade participa ativamente. E ser o teatro o motor disso, o centro disso, claro, é para nós um motivo de grande satisfação. E para não vos demorar muito, exatamente, aquilo que vos trazia aqui é este depoimento, não é uma comunicação tão bem organizada quanto a dos meus antecessores, mas é esta ideia de que os equipamentos, sejam um teatro ou um jardim ou um parque, devem corresponder a um desejo sentido e expresso das populações. Segundo, eu acho que a definição de políticas culturais por parte das autarquias e estes políticos terem ideias muito claras
à partida, é fundamental. E o que acontece também por a região da Guarda é que muitas vezes se lançam equipamentos e vamos depois procurar saber o que fazer lá. Já que existem, vamos ver como é que agora os usamos. Portanto, a definição de uma política cultural por parte das autarquias é fundamental e isso, na minha opinião, ainda é raro que aconteça. E terceiro, dar este exemplo de que um teatro ou outro equipamento pode estar no centro da cidade como grande dinamizador, como grande provocador do desenvolvimento e da cidade e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Claro que depois o teatro também pode servir para captar turistas e falo, pode servir como um equipamento que desafia, que encomenda obras a artistas, nomeadamente a escritores, encenadores, atores, a músicos, tudo isso, porque temos uma política também de encomendas, de desafio. E tudo isto, para concluir, partindo de algo que é essencial. Os teatros têm que se relacionar com as cidades, ajudar a construir as cidades e não pensarem à partida que são superiores à cidade. Há teatros de referência, ditos de referência em Portugal, termino já, ditos de referência em Portugal que durante anos não faziam ações na cidade onde estavam implantados. Ou seja, tudo acontecia dentro, às vezes com programas muito interessantes, mas sem nenhum tipo de cumplicidade com as pessoas que passavam à sua frente. Eu acho que isso é um erro que se paga caro. Muito obrigado.